Fala, povo de Deus, 11º dia da nossa série O Poder da Fé, Hebreus capítulo 11. E finalmente chegamos no capítulo que dá nome a essa série, o famoso, pelo menos famoso por mim, porque eu chamo assim, de Hall da Fama da Fé, a galeria da fé, os heróis da fé, os exemplos de fé, enfim. Tá aqui. Aquela galera que teve fé na Bíblia, eles estão aqui. Aqui só tem os grandes na fé. Aqui só tem os exemplos de fé. Aqui só tem aqueles que nós devemos imitar. Porque no capítulo 12 de amanhã você vai ver que a Bíblia vai falar sobre uma nuvem de testemunhas que nos cercam. O que é isso? Confira amanhã no próximo capítulo, é óbvio. Mas é hoje que nós vamos ver aqui sobre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 dá aquela definição clássica de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Então a fé não é sobre ver, a fé é sobre acreditar mesmo sem ver, a fé é sobre esperar mesmo sem ver. Aleluia! A fé não está baseada naquilo que os seus olhos veem e suas mãos apalpam. A fé está baseada naquilo que você ouve de Deus. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Pois por meio da fé foi que os antigos receberam bom testemunho. Então, foi por meio da fé que os antigos fizeram algo bom. Aí eu te falo, qual é o testemunho da tua fé? Qual é o testemunho da minha fé? A partir do momento que você teve fé, que você se denominou um cristão, que você começou a ir para a igreja e falar para os outros que você vai para a igreja, o que é que as pessoas veem na sua vida? Qual é o testemunho que a tua fé dá? Tem gente que começou a ir para a igreja, as pessoas falam, depois que foi para a igreja piorou. Depois que aceitou Jesus, piorou. Qual é o testemunho da tua fé? Versículo 3. Pela fé entendemos que... já para tudo aqui, Pela fé entendemos. Tem coisa que a gente quer entender racionalmente, mas tem coisa que a gente tem que entender pela fé. Está além do racional, está além do natural, está além do que os olhos veem, está além do que a matemática faz a conta, está além do que a ciência explica, está além das leis da física. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, por meio daquilo que não se vê, foi feito Jesus amado. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nossa, essa tradução aqui me confundiu tudo. Resumidamente, aquilo que existe hoje, aquilo que a gente vê, veio a existir a partir daquilo que a gente não vê. Porque Deus é invisível e a sua voz também. Eu sou visível, mas a minha voz é invisível. Eu estou falando aqui, está vendo a minha voz sair? Não está. Então quando Deus fala, você também não vê nada saindo. E o universo foi criado pela palavra de Deus. Então tudo que é visível, mundo, sol, estrelas, Terra, Netuno, Mercúrio, a galáxia, a Via Láctea, as outras galáxias ao redor de tudo, aquilo que a gente tem na Terra hoje, tudo isso veio a ser criado a partir do invisível. Então Deus do invisível faz coisas que se tornam visíveis. É por isso que quando a gente faz uma campanha de 7 dias online, por exemplo, e eu espero que você participe dessas campanhas, se você não participa, você precisa entrar no nosso grupo urgente, coisas milagrosas acontecem a partir do espiritual. A gente ora, jejua e os milagres acontecem. Porque são coisas visíveis, materiais, palpáveis, acontecendo a partir do invisível. Ok? E como é que eu creio nisso? Como é que eu entendo isso? Pela fé. Pela fé, entendeu? Então, pela fé eu creio que Deus criou o universo. O que é isso? Deus é o criador de tudo. Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Ah, foi o Big Bang? Foi isso? Foi aquilo? Pode ter sido, meu amigo, mas um fato foi a palavra de Deus. Agora, quem garante que não foi a palavra de Deus que começou tudo e humanamente falando tem uma resposta que é o Big Bang? Por exemplo, quem designou que um espermatozoide ia fecundar um óvulo e ia gerar uma criança? Foi Deus.
Deus do invisível decidiu que seria assim. Aí ele cria Adão, ele cria Eva e eles começam a se multiplicar. Agora, hoje em dia a ciência explica isso. Explica, quer dizer que não é obra de Deus? Não quer dizer. Então a fé, como eu disse, está além da matemática, da ciência, da física, da química, está. Mas há algumas coisas que as ciências humanas vão explicar e está tudo bem. A fé não precisa necessariamente negar a ciência e vice-versa. Elas em muitos momentos podem se complementar. Porém, quando o lado humano não explica, não significa que deixamos de crer. Aí que a nossa fé entra em ação mesmo. Entendeu? Então, para existir uma coisa, não precisa não existir outra. Ok? E se você parar para pensar, grandes cientistas da história da humanidade, se você der uma estudadinha, eles eram cristãos. Tá bom? Então, uma coisa não nega a outra. Aí a Bíblia vai começar a falar de vários heróis da fé. Versículo 4 vai falar de Abel, versículo 5 vai falar de Enoque, versículo 6, 7 ali vai falar de Noé. Versículo 6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, primeira informação, sem fé você não agrada a Deus. Ah, eu não estou com muita fé, então você está desagradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Tendo fé. Tendo fé. Por muitos anos a minha oração foi: Senhor, eu só quero te agradar. A revelação que eu mais gostava de receber era alguém chegar em mim, alguém que não me conhece, e falar: Vitor, filho do homem, jovenzinho, enfim. Você não tem ideia o quanto você agrada a Deus. Era a minha oração, é o que eu mais desejava. Aí eu entendi que para eu agradar a Deus eu preciso ter fé. Então, quanto mais fé eu tenho, mais eu agrado a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele recompensa e que ele existe. Então aqui já vamos... as pessoas falam assim: Deus não existe. Deus é. Que bobagem. A pessoa quer falar bonito e no fim não fala nada com nada. Então, a Bíblia está falando aqui, precisa crer que Deus existe. Deus existe, existe. Aí tem gente falando assim: Deus não existe, Deus é. Aí cria uma confusão na mente de quem não conhece a Deus, desnecessariamente, só pra gente usar uma coisinha. Deus existe, tá falando aqui na Bíblia. Deus é também? Deus também é, o nome dele é Eu Sou, ele é. Mas ele também existe, ok? Então precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Aí é para aqueles que acham que o evangelho é só sofrimento. Você não leu Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus recompensa os que o buscam. Será que a recompensa de Deus é qualquer coisa? O Deus que criou os céus e a terra dá qualquer coisa para os seus filhos. O Deus que recompensa os que o buscam te fez para sofrer. Pelo amor de Deus, para de crer nesse evangelho só de sofrimento. Só de, eu sou crentezinho, pobrezinho, que vou morrer pequenininho e não sei o quê. Isso aqui me irrita profundamente. Quem me conhece sabe. Então, evangelho é poder de Deus. E quando você busca Deus, quando você busca intimidade com Deus, quando você tem fé, você é recompensado pelo Senhor. Aí eu te pergunto, versículo 4 já falou de Abel, versículo 5 de Enoque, versículo 7 de Noé, versículo 8 de Abraão. Aí vai falar bastante de Abraão, Versículo 20, Isaac. Versículo 21, Jacó. Versículo 22, José. Versículo 23, Moisés. Por que nós conhecemos todos esses homens? Por que todos ou quase todos os nomes que eu li aqui você já conhece? E se você ler a Bíblia, você conhece todos eles. Por quê? Porque se tornaram grandes homens, porque se tornaram famosos, porque se tornaram importantes. É impossível você ter fé, é impossível você ter intimidade com Deus, é impossível você ser recompensado por Deus e não ser grande, e não ser importante, e não conhecer a tua história, e não conhecer o teu testemunho. É impossível. Aquela coisa de o crentezinho, o pobrezinho que vai morrer pequenininho é para quem não tem fé, é para quem não conhece a Deus, meu amigo. Porque se você andar com Deus, vão ouvir falar do teu testemunho. Ele tinha câncer e foi curado. Ela estava imersa nas drogas e foi liberta. Ela não podia ter filho, hoje tem 3. Ele estava quebrado na empresa, hoje é um dos homens mais ricos da cidade. E é dizimista fiel, viu? E aquele ali, não sabia nem falar. Hoje é um grande pregador do evangelho.
É impossível você andar com Deus e o seu nome não ser conhecido. Por quê? Porque Deus faz coisas grandes na nossa vida e é impossível pessoas que estão ao nosso redor não notarem coisas grandes na nossa vida. Então, por muito tempo eu trabalhei no mesmo lugar que várias pessoas que eu conheço. E em pouco tempo eu prosperei de uma forma que naquele período de tempo eles não prosperaram. E conquistei coisas que naquele período de tempo eles não conquistaram. Por quê? Trabalhando no mesmo lugar, recebendo o mesmo salário. Como que pode um negócio desse? Foi pela fé que Deus foi me dando, que Deus foi me abençoando, que Deus foi abrindo porta, que as coisas foram acontecendo. Aí as pessoas daquele meio olham para mim e veem eu vivendo grandes coisas e aí falam, como é que é isso? E eu falo, foi ele, foi Deus, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé. E aí é impossível você não ser notado em um ambiente. Por quê? Porque você começa a se destacar, você começa a ganhar destaque de Deus. Por meio daquilo que Ele está fazendo na tua vida. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Mas é dessa forma que acontece. Por que Noé se tornou famoso? Porque ele foi o único que construiu uma arca no tempo dele e sobreviveu. Por que Abraão se tornou famoso? Porque ele foi o único que acreditou que com 100 anos podia ser pai. Por que Enoque ficou famoso? Porque ele foi o único que naquela época andou com Deus e foi arrebatado aos céus. Não é por aquilo que nós somos, mas é por aquilo que Ele faz em nós. Então, se você tem fé, meu amigo, se prepare para viver grandes coisas e ter o seu nome soprado pela sua cidade, pelo seu bairro, pela nação, pelo mundo. Porque as pessoas precisam saber o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Versículo 29 fala que pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Agora é que eu começo a gostar disso aqui, ó. E eu já começo a encerrar minha mensagem aqui. Versículo 31. A Bíblia cita Raabe, a prostituta, como heroína da fé. Ah, temos uma prostituta aqui. Que legal. Pela fé, e a Bíblia faz questão de dizer isso. Versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. A Bíblia está dando destaque para uma mulher que era prostituta. Versículo 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de... O escritor não está tendo muito tempo, mas ele vai fazer questão de citar Gideão, Baraque. Que Baraque é esse? Ah, esse Baraque é aquele que não quis ir para a guerra, né? Só foi porque Débora foi. Aquele que não tinha muita coragem. E Gideão, quem é? Ah, é aquele que pediu vários sinais para Deus porque estava morrendo de medo. Entendi. E depois, Sansão. Ah, Sansão é aquele que bebia. Sansão é aquele que se entregava às mulheres. Sansão é aquele que virou palhaço no fim da vida, teve os seus olhos furados e ficou girando moinho. Então, todos aqui nos heróis da fé. Jefité, aquele que era filho de prostituta. Davi, aquele que adulterou. Samuel e os profetas. E a Bíblia vai citando vários aí. Repare que a Bíblia coloca como destaque pessoas que às vezes aos olhos humanos não têm destaque. Sansão é mal falado, está na Bíblia como destaque. Raabe é citada como prostituta, está na Bíblia como destaque. Gideão pediu vários sinais a Deus, tem gente que fala que ele não tinha fé, está nos heróis da fé. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente. Versículo 38, e o mundo não era digno deles. O mundo não era digno de Sansão, meu amigo, aquele que todo mundo fala que só errou. Nós não éramos dignos dele. Tem gente que critica Sansão e Deus está olhando do céu e falando, tu não é digno de sentar na mesa que ele senta. Você não é digno de estar no mesmo capítulo que ele está. Alavacia, calabaia. Virou pregação isso aqui. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, e dentro do coração de Sansão tinha alguma coisa, por exemplo. Eu já preguei sobre ele aqui. Aqui não, mas já preguei na igreja e tem o vídeo aqui.
Sansão era o único que orava no tempo dele. Sansão foi escolhido desde o ventre para derrotar os filisteus e na sua morte derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida, de braços abertos, destruindo principados e potestades, destruindo príncipes inimigos. Quem é que de braços abertos destruiu principados e potestades? Jesus. Na sua morte, Sansão se pareceu mais com Jesus do que a sua vida toda. No fim ele terminou muito bem, mas a gente não gosta de ver isso. Quem tá aqui? Abraão, aquele que é chamado de o pai da fé. Tem muitas coisas boas na vida de Abraão. Mas e quantas mentiras que ele contava, falando que Sara era sua irmã? Tá vendo como para uns a gente tem um peso e para outros a gente tem outro? Para Sansão somos irredutíveis, para Abraão passamos pano. E José é o perdoador, José é o exemplo a ser seguido, e é mesmo. Mas quem é que fala que ele prendeu Simeão por algum tempo? Quem é que está curado e prende os outros? Para uns uma medida, para outros outra. A mulher adúltera, jogue pedra nela. Os sacerdotes querem jogar pedra na mulher adúltera em João capítulo 8, mas aplaudem de pé o rei Davi, mesmo sabendo que ele se deitou com Batseba e adulterou. Sabe qual é o problema? É que somos grandes hipócritas. E temos pesos e medidas diferentes. Mas Deus não. Deus é justo e só tem um peso e uma medida. E o peso e medida de Deus se chama fé. E aqueles que têm fé agradam a Deus. E aqueles que não têm fé não agradam a Deus. Não se trata do cargo que você tem na tua igreja. Não se trata de quanto dinheiro você tem no banco. Não se trata de quantas pessoas você ajuda. Não. Se trata do quanto de fé você tem. O mundo não é digno daqueles que têm fé. E eu encerro esse vídeo perguntando: será que o mundo tem sido digno de você ou não? Está no tempo de vivermos de tal forma que o mundo não seja digno de nós. Não é pra gente se achar, meu amigo. É só pra gente se aproximar mais de Deus. Porque para se aproximar dele tem que ter fé. E quem tem fé se torna uma pessoa de quem o mundo não é digno. Não julgue, não critique, pelo menos não com hipocrisia. Não meça a fé dos outros, porque muitas vezes a gente vê a aparência, mas Deus está vendo o coração. Hoje eu estou de camisa, estou com um relógio, estou bonito, pelo menos eu acho, né? Tem gente que se abrir esse vídeo, vai falar: que jovem pregando a palavra de Deus, hein? Mas tem outros vídeos que eu tô de colar de pérola, de camisa rasgada, de boné para trás. E se essa mesma pessoa abrir esse vídeo sem me conhecer, vai falar: olha lá, nossa, não tem temor nenhum, não tem santidade nenhuma. Aí me vê pregando assim, ó, de manga longa. Olha lá, pregando a palavra de Deus. Ó, quanta unção. Aí me vê pregando de manga curta, aí as tatuagens começam a aparecer. Né? As tatuagens começam a aparecer. Aí fala: nossa, essa geração não tem como, né? Essa geração não presta mesmo. Gosta de ter tatuagem, gosta de ter barba, gosta de ter cabelinho não sei o quê. Esse último botão dele tá aberto. O homem vê a aparência. Deus vê a fé que você tem no seu coração. Então julgue menos os outros pela aparência. E se preocupe mais com o nível da fé que você tem. Amém, meus amigos? Para que possamos viver o poder da fé. Deus se lembrou dessas pessoas aqui milhares de anos depois e fez questão de colocá-los no livro da fé, no capítulo da fé. Sabe por quê? Porque Deus nunca se esquece de uma pessoa que tem fé. Tem gente que está falando assim: Deus me esqueceu. Deus não olha mais para mim. Será que Deus te esqueceu? Ou será que é você que não tem fé? Porque Deus jamais se esquece daqueles que têm uma fé poderosa. Então pare de falar que Deus te esqueceu e comece a trabalhar na sua fé. Amém?
Existem muitas formas de você fazer isso. Já até falei uma aqui, Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também existe aqui a Conexão 2640, aqui embaixo, Escola de Desenvolvimento Espiritual, onde eu vou ser seu professor particular e vou te ensinar a ter ainda mais fé e a mudar a sua vida de forma poderosa. Então, se você deseja ser meu aluno, se inscreva rápido, porque as inscrições, as vagas só estarão disponíveis até o final do mês. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo no coração e eu te espero no capítulo 12.